também, né? Vieram aqui me dar um apoio, gente. Porque vocês pensam, vêm para cá, mas eu tremo, eu fico tremendo. Viu? Qualquer besteira que falar, vocês me perdoem aí, viu? Leva em consideração, tá? Fui resgatada pelo Senhor Jesus Cristo há 41 anos. Olha, tem muita gente aqui que nem era nascida, não está nem perto dessa idade, né? Pois é. Então, sou casada com Oséias, nós temos um casal de filhos, Rebeca e Natanael, ambos já casados também, ainda não sou vovó, mas estou esperando esta dádiva, acho que vai ser maravilhoso, amo criança. Nós estamos lá no Monte Castelo já há 19 anos, caminhando para 20 anos, né, servindo ao Senhor naquela comunidade. E desenvolvemos um Ministério de Ação Social. Quantos aqui têm 14 anos de idade? Não? 17? Poxa, eu pensei que ia ter mais adolescente aqui. Mas, aos 14, eu fui chamada pelo Senhor para ministério. E iniciei ministério aos 17 anos de idade. E, de lá para cá, a gente está nessa caminhada, né, com o Senhor por pura misericórdia. Porque Deus é bom demais, gente. A gente não vale coisa nenhuma, mas o Senhor é maravilhoso, né? Então, nós temos desenvolvido esse ministério, inicialmente ministério com surdos, durante 17 anos, plantando o ministério aqui em São Luís, no Maranhão. E, pela graça do Senhor, ficamos nesse ministério de 85 a 2002. E, de lá para cá, temos trabalhado mais focado com famílias. Já no Ministério com Surdos já fazíamos isso, mas depois focamos mais ainda a questão da família. E desenvolvemos, então, na Monte Castelo, já há uns 16 anos, o programa Infância com Futuro, né? Esse programa ele busca crianças aqui da nossa área para serem bolsistas lá na Escola Batista Recanto do Aprendiz. A escola, o Instituto Atos, o Instituto é uma ONG da Igreja para a área social. Todos eles surgiram do projeto Infância com Futuro, que hoje é um programa, né? E que alguns irmãos aqui têm, graças a Deus, sido beneficiados por esse trabalho. Mas o que é bom dizer é que nós somos corpo de Cristo, somos irmãos no Senhor, pela graça e misericórdia, e estamos aqui para servir ao reino do Senhor. Então, naquilo que nós pudermos ser úteis, nós estamos ali, cheio de falhas, mas estamos disponíveis, tá? Então, vamos entrar hoje nessa temática. É uma temática difícil, né? Tudo que fala de dor, a gente arrepia um pouco, né? Não é muito fácil de ser falado, mas é indispensável. É extremamente necessário tratar mesmo daquelas temáticas doídas, difíceis, porque precisamos conhecer. Pelo conhecimento, nós temos condições de ter estratégias para a intervenção. Estão me ouvindo? Legal? Lá atrás, está me ouvindo? Samanta, está me ouvindo aí? Ok. Muito bem. Então, me esqueci o nome. Stephanie. Não é por outra coisa, não, Stephanie, é que eu sou ruim de nome mesmo, minha filha, sabe? Vai perdoando aí, tá? A Stephanie vai me ajudar aqui com os slides. Então, nós vamos estar trabalhando aqui com essa temática. Abuso infantil, uma triste realidade que a igreja precisa enfrentar e combater. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho ouvido, ultimamente, tantos casos, tantas situações, e assim que assim angustiante até. Parece-me que cada vez mais essa temática está sendo abordada, e talvez isso esteja facilitando também as pessoas de falarem. Mas o que tem me doído é que o fato disso estar acontecendo necessariamente não tem impedido de continuar acontecendo essa situação muito triste, né? Pois bem, vamos iniciar aqui com um breve histórico sobre a questão da infância, né? A história social da criança, ela demonstra, ao longo de muitos séculos, que esta fase do desenvolvimento humano foi desconsiderada
ou consideradas de uma maneira muito deturpada. Isso se deve ao fato de, por séculos, filhos tinham o mesmo peso de propriedade, sobre a qual o pai se utilizaria como melhor lhe conviesse financeiramente. Por muitos anos, crianças, os filhos, especialmente as mulheres, eram propriedade dos pais. Elas podiam ser vendidas, elas podiam ser trocadas, elas eram casadas, às vezes prometidas desde o nascimento, não importasse necessariamente o caráter daquele homem. O que importava era o quanto isso traria de retorno financeiro para a família. Então, as crianças eram tratadas como propriedades. As crianças foram destituídas de cuidados especiais por muitos e muitos séculos. Só começou a ter alguma mudança a partir do século XVI. Aí elas começam a ser vistas mais como seres humanos em formação, e não mais como mini-adultos. Uma outra característica forte dos séculos anteriores era que a criança era vista como um mini-adulto. Então, as mesmas obrigações que um adulto tinha, as crianças também tinham. Crianças, elas eram capazes de serem levadas para trabalhar em navios, não era somente da classe operária, da classe burguesa também, dos nobres também, eles eram levados da mesma maneira. Então, crianças trabalhavam nos navios, iam aprendendo os ofícios, iam lá para a marcenaria, para a carpintaria, ia para a área de trabalhar ferragens. Todos os lugares encontrariam crianças ali sendo formadas como aprendizes. Mas, para isso, elas trabalhavam tanto quanto os adultos, de manhã cedo até quando não tinha mais energia, e não tinha energia elétrica, por isso parava. Quando a energia elétrica foi criada, foi inventada, aí nem assim, às vezes em turnos muito maiores. No decorrer dos séculos, a compreensão social da infância saiu da ignomínia para pessoas de direitos. Mas, nem assim, a violência deixou de acompanhá-las, porque não basta novas conceituações e leis. É necessário que haja mudança cultural. A forma de se olhar a criança ou adolescente precisa mudar aqui dentro, antes de qualquer coisa. Ainda olhamos muito as crianças hoje com uma nuvenzinha de inocência. E, em nome disso, a gente, às vezes, acaba fazendo algumas tolices. E, por outro lado, os adolescentes, a gente já cobra deles uma maturidade, quando eles ainda não têm. Então, nós saímos de extremos, ficamos sempre pulando nos extremos, tanto na infância quanto na adolescência, e isso é extremamente prejudicial para essas fases do desenvolvimento. Apesar de muito termos avançado no entendimento do desenvolvimento infantil, ainda encontramos, no Norte e no Nordeste especialmente, muitas situações comuns ainda de crianças sendo entregues de uma família para outra, em troca de estudo, em troca de vestuário, de alimentação. Existe muito essa situação de vir do interior criança para estudar na capital. Aí, para isso, às vezes, vai para a casa de uma comadre, de um compadre, e ali, nessas casas, poucas são as que realmente há investimento nessas questões de estudo e tudo mais. Na grande maioria, são trazidas para serem trabalhadoras domésticas, sendo babá, sendo isso, sendo aquilo, de qualquer maneira, errada. Errada. Ainda que seja cultura, essa cultura é perniciosa. Também nós vemos crianças trabalhando em carvoarias, na extração da cana, na extração do coco-babaçu, sendo exploradas como objetos de adultos inescrupulosos, com conivência dos pais, com a base, com a justificativa de sobrevivência.
queridos, nós temos relatos de situações de crianças aqui na nossa ilha, aquelas situações daqueles navios que ficam ali, a gente vai para, às vezes, litorânea, né, e a gente fica admirado, aquele bando de luzinha, ali, aquele corredor de navios. Ali acontece exploração sexual de crianças e adolescentes diário. Existe conhecimento, mas não existe atitude do nosso poder público para impedir isso. E quem leva essas crianças, esses adolescentes, para passarem a noite ali? Os pais. Os pais. Em troca de dinheiro, de dólar, disso ou daquilo que seja ali. Então, pela justificativa da sobrevivência, as crianças são usadas como objeto, né? Então, há muita coisa com que se preocupar a igreja. A igreja precisa entender desses assuntos, porque está na nossa mão intervir, romper com esses ciclos de maldade, de crueldade, de distorção que existe dentro da nossa sociedade e, muitas vezes, dentro da nossa própria família. Então, nós temos um estudo do Unicef, acessível aí na internet. A temática é Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil no período de 2016 a 2020. Então, nós temos aqui algumas informações que são extremamente tristes. Foram pegos as 27 unidades da nossa federação, então não escapou ninguém, todo mundo entrou nessa pesquisa, todos os estados e o Distrito Federal. No entanto, nem todos tinham todas as informações necessárias, né? Infelizmente. Mas, entre 2016 e 2020, foram identificadas 34.918 mortes violentas intencionais, que são chamadas de MVI, mortes violentas intencionais, de crianças e adolescentes no nosso país. Uma média de quase 7.000 mortes por ano durante aquele período. É uma guerra que nós estamos vivenciando, queridos. A grande maioria são adolescentes. Mais de 31.000 desses casos aí foram com adolescentes entre 15 e 19 anos. Mas também havia mais de 1.000 crianças, 1.070 crianças de 9 anos de idade, até 9 anos de idade, também dentro dessa estatística. A grande maioria das vítimas de violência sexual é menina, quase 80% dos casos, entre 10 e 14 anos de idade, sendo 13 anos a idade mais frequente. Para os meninos, os casos de violência sexual encontram-se especialmente entre os 3 e os 9 anos de idade. As vítimas adolescentes de 15 anos ou mais, né, na grande maioria são meninas, representam 90% dos casos. A maioria dos casos acontece na residência da vítima, com pessoas conhecidas, de relacionamento próximo. 86% dos autores são conhecidos da vítima. Mais de 7.000 mortes violentas intencionais e 45.000 estupros de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade foram identificados nesse estudo. E olha, queridos, pasmem, isso aqui não representa a realidade, porque ainda existe muito tabu para a denúncia. Então, isso aqui é o mínimo daqueles que conseguem chegar para denunciar. Crianças morrem com frequência por violência doméstica. E adolescentes, as mortes violentas são por questões armadas na área urbana. Entre 2017 e 2020, foram registrados 179.277 casos de estupro, ou estupro de vulneráveis com vítimas até 19 anos. Uma média de 45.000 casos por ano. Crianças de até 10 anos representam 62.000 dentro desses casos, ou seja, 1/3 do total. Então,
isso aqui são apenas alguns dados. Existem muitos dados dentro dessa área. Isso é bom, por um lado, mas, por outro, nós vemos que parece que há uma acomodação também a esses dados, né? Hoje, parece que já não impacta tanto quanto há algum tempo atrás, quando as denúncias começaram a aparecer. Hoje, quase que diariamente, você tem denúncias sendo retratadas aí nas mídias, e nem por isso causam o mesmo repúdio que algumas outras informações causam, né? Às vezes, a morte de um artista causa maior rebu do que saber que uma criança de 3 anos de idade foi morta, estuprada. Uma criança, que várias crianças da nossa área ali do Jardim Tropical foram emasculados, foram sequestrados, foram violentados e foram emasculados e mortos. Vocês lembram do caso do Francisco? Eu conheci aquele homem. E conheci o último caso dele, a última vítima dele, o Daniel. Então, queridos, nós precisamos ser mais sensíveis a esta situação. Nós precisamos chorar por esta situação, rogar ao Senhor misericórdia e mudança. Mas isso precisa começar a partir de nós mesmos, tirando o medo de encarar essas temáticas. Tipos de violência contra a infância. Existem muitos. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, porque eu estou vendo que o tempo está... O assunto é vasto, ele tem muita coisa para ser tratada. Então, tipos de violência. Nós temos as violências... Pode jogar aí? Nós temos a física, né? E aqui vai englobar uma série de situações, né? Discriminação, negligência, tortura, trabalho infantil, sequestro, violência física, violência institucional. Violência institucional não acontece somente em órgãos públicos, gente. Violência institucional é toda aquela situação de imposição de força ou de autoridade sobre alguém que não tem a capacidade de reação ou de defesa. Então, a igreja pode fazer uma violência institucional. Sabe quando? Quando a gente, às vezes, está no culto, e aí algumas crianças estão fazendo zoada, porque a idade delas não é igual à nossa, porque as nossas cadeiras, nossos pés alcançam o chão, mas as perninhas delas não alcançam, e isso, às vezes, até adormece as pernas, mas a gente não consegue, às vezes, parar para entender, e aí a gente fica dando beliscão. Às vezes, aquela, menino, tu tem que ficar quieto, tu tem que fazer, tu tem que acontecer, quando a gente tem que entender que é uma criança, não é um adulto em miniatura. E nós não damos, às vezes, a estrutura para eles e requeremos deles o comportamento, como se estivéssemos dando. Isso é violência institucional, né? Então, a violência psicológica, o bullying, a adoção ilegal. A adoção ilegal é uma coisa triste no nosso país. Gente, o que acontece de situações de mães doarem seus filhos é absurdo, vocês não têm noção o que acontece nas maternidades. Muitas situações de aborto, quer dizer, ou parto, né? Crianças sendo deixadas dentro do vaso sanitário, de crianças sendo deixadas no chão do banheiro, de crianças sendo abandonadas no berçário, né? Fora as situações de pessoas que se dedicam a criarem estratégias para sequestrarem crianças de berçário. Então, isso é algo real. Então, muitas pessoas pegam essas crianças e colocam no seu nome. Aí, às vezes, é para poder ajudar a receber um pouco mais do Bolsa Família. Eu vou ser bem dura em algumas questões, queridos. Eu defendo, hoje é o Auxílio Brasil, eu defendo esses programas, mas eu sei que tem sido utilizado por muitos como meios de burlar a lei. Tá? Então, para poder receber o auxílio maternidade, para você receber mais isso ou mais aquilo, de vantagem, às vezes adotam criança só no papel, e ainda adotam de forma ilegal, né? Discriminação, violência institucional, também é uma violência psicológica. A violência espiritual, a falta de exemplo dos pais, a falta de exemplo de líderes, é uma violência espiritual. A religiosidade
em nome de uma religiosidade, às vezes se passa por cima do ser humano. Quem Jesus veio resgatar não foi denominação, não foi religião alguma, foram pessoas. E crianças e adolescentes são pessoas, né? Violência financeira e econômica. A adoção ilegal é isso também. Uso de recursos destinados a prover a criança que é usado de forma distorcida. Querem ver bem? O próprio Bolsa Família, o próprio Auxílio Brasil. Eu conheço muitas pessoas que utilizam aquele recurso não para prover a família com o alimento, com aquilo que a criança precisa, mas para outras situações, para ir para o reggae, para ir para outros lugares, para comprar aquele sapato que viu na propaganda, mas, em contrapartida, eu não sou contra isso, gente, mas sou contra quando esse recurso deixa de fazer o objetivo para o qual ele foi destinado. A criança deixa de ser alimentada ou deixa de ter, às vezes, o material pedagógico para poder o adulto ter aquele consumo saciado. Então, isso é ilegal. E, além de ser ilegal, é imoral e é uma violência também. Tá? E a violência sexual, quer seja presencial ou virtual. O aliciamento, o cyberbullying, o nudes, né, que é o sexting, eu não sei inglês, gente, então, esse daí, o grooming, a pornografia, o tráfico, e aí, tudo isso aqui é caracterizado como violência sexual. Tá? O grooming quer dizer aquele aliciamento que vai sendo feito pela internet, mandando mensagem, de maneira a conquistar a amizade da criança, né? Para, então, poder haver investimento. Eu conheço situações aqui, lá na área da Forquilha, quando antigamente tinha a rotatória ainda, né? Tinha ainda tem lá umas áreas de prostituição. E ali havia muita situação de pedófilos, né, estarem levando crianças e adolescentes para aquelas áreas dali. Né? Engraçado assim, como é que eu sei? Do jeito que eu sei, eu tenho certeza que as autoridades também sabem. Porque isso vai saindo de uma boca para outra, de uma boca para outra. E por que não fecham? Porque, gente, isso corre dinheiro. Aqui, na área da Raposa, anos atrás, havia um leilão de virgindade infantil. Sabe? Não sei nem se a gente vai pasmar mais de alguma coisa nesse nosso país, mas quem é que ia para os leilões? Para comprar, para dar, né, seus lances? Juízes, vereadores, deputados, autoridades que deveriam estar fazendo a proteção. Tá? Pode passar, filha. Ok. Então, a violência são diversas formas, e cada vez está criando mais. Está sendo criadas novas formas de violarem os direitos das crianças e adolescentes. Sinais de alerta sobre abuso infanto-juvenil. Você sabe identificar um sinal de alerta sobre abuso? Alguém aqui sabe? Muito bem. Pois aprendam agora mesmo. Uma das formas de você observar uma criança sob abuso ou suspeita de abuso, porque basta você suspeitar. Gente, não precisa esperar conferir a situação para você tomar providência. Isso é conivência, isso é omissão. Tá? Então, na hora que você suspeita, intervenha. Não deixe a coisa passar. Tá? Então, alteração na forma de andar da criança, ou até mesmo de manifestar dor ao sentar ou deitar, ou, às vezes, até manchas nas suas roupas íntimas. Eu vi essas situações, né? E vi adultos dando justificativas para isso. Infecções sexualmente transmissíveis. Gente, uma DST não tem como chegar a uma criança pelo vento. Não tem como. Ah, foi porque sentou lá no vaso sanitário da escola. Cara, para isso, vou dizer uma coisa para vocês. Aquele banheiro tem que estar absurdamente imundo,
muito melecado para haver alguma coisa assim, porque não é assim que se contrai DSTs, assim, não. Porque o nosso corpo tem sistema imunológico. Tá? Então, para chegar uma DST numa criança, para hoje nós temos no calendário de vacinação para crianças de 9 anos de idade de HPV, é porque a situação está absurda. HPV é um vírus que pode levar ao câncer, mas ele só chega na área genital através do sexo. Então, isso tem que acordar. Às vezes, a gente leva as crianças para vacinar e não sabe nem o que a gente está fazendo realmente. Com relação à vacinação, em outro momento a gente conversa, né? Mas vamos lá. Alterações no comportamento alimentar. Tem criança que deixa de comer. E tem criança que come desesperadamente numa busca de saciar aquela angústia que está dentro dela. A criança ela não tem capacidade, gente, de discernir, de entender tudo aquilo que está acontecendo. Ela consegue entender que aquilo não é bom, mas ela não tem a dimensão que o adulto tem sobre a situação. Mas aquilo vai destruir a infância e o restante do desenvolvimento dessa criança se não houver uma intervenção imediata. Tá? Então, aparecimento de dor atípica na criança, dor na boca do estômago, dor de cabeça o tempo todo. É um alerta, gente. Mas o que tem a ver? Tem muito a ver, porque é o emocional sendo mexido. A criança está sob estresse o tempo inteiro, especialmente quando o seu violador está dentro de casa. Detalhe, esses violadores não são somente homens, não. Mulheres, mães também. Tá? Comportamentos regressivos, aquela criança que já está numa fase mais avançada e agora está chupando o dedo, quer chupeta de volta, quer mamadeira, né? Que vive encolhida, né? Dorme naquela posição fetal, é uma posição de defesa, de proteção, né? E não era essa a forma habitual da criança dormir. Dificuldades relacionadas ao sono, crianças que começam a ter muito pesadelo, ou insônia, ou terror noturno. Sabe o que é o terror noturno? É aquela criança que acorda gritando, desesperado, tem um bicho debaixo da minha cama, tem um bicho no armário, tem um bicho de trás da porta. Começa porque ela está exteriorizando o terror dela, o terror das experiências que ela tem vivenciado. Necessidade de estar próximo permanentemente de certos adultos. Então, aqueles que ela acha que vai proteger. Né? Então, ela quer ficar o tempo todo junto. A pessoa sai, a criança está indo junto. Vai para trabalhar, entra em desespero a criança. Acorda, gente. Isso é um alerta que a criança está dando. Tá? Isso não é birra, não é manha de criança. Acordem para enxergar o que está na frente. Né? Recusa de estar com certas pessoas. Queridos, eu sei, criança, ela tem fases. Né? Ela tem fases, mas tem coisas que não são características dessas fases, não são naturais das fases da criança. Por exemplo, a criança repudiar pessoas não faz parte do desenvolvimento infantil. Em nenhuma fase. Se essa criança está repudiando, seja uma outra criança, seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso, acorde, afasta essa criança mesmo dessa pessoa, porque alguma coisa ruim está acontecendo entre aquela pessoa e essa criança. Por isso, o medo dessa pessoa. O medo de ficar sozinho com essa pessoa, o medo de ficar perto dessa pessoa. Porque a intimidação que o pedófilo faz, queridos, ele poderia estar aqui no meio da gente e a gente não iria perceber tão facilmente. É algo que, pela psicologia e psiquiatria, é considerado doença. Mas é doença mesmo de deturpação pelo pecado. Sabe?
é capaz de estar junto com você, sentado do seu lado, com uma criança no colo, abusando da criança e conversando com você. E você nem percebe. Eu já vi essa situação acontecer. Eu já tomei conhecimento de crianças assim também. E isso é muito triste, queridos. Choro, raiva, angústia, sem explicação aparente. Dificuldades escolares. A criança ia bem no desenvolvimento e, de repente, despenca. Pá! As notas são todas ruins, é indisciplinada, o tempo todo está agressivo. Claro que essas características também podem ser por outros fatores. Por isso que a gente precisa estar atento e a gente precisa intervir, conversando com a criança, observando, buscando meios de monitoramento, mas o que não podemos fazer é deixar passar desapercebido. Atitudes hipersexualizadas. Eu convivi com situações de crianças que iam no ambiente escolar, iam para debaixo da mesa e começavam a tocar nos órgãos dos outros colegas. Aí, o que acontece? Quantos aqui são professores? Tem professores aqui? Na escola, a gente vê de tudo um pouco, e mais alguma coisa, né? Então, o que acontece muitas vezes com os professores? Eles não estão preparados para, às vezes, lidarem com essas situações. Aí, o que acontece? Fica logo desesperado. Ah, meu Deus, o que é isso? Ah, tira essa criança da sala de aula. A solução é isola a criança. O problema, né? Quando não pode ser feito dessa forma. Precisa se entender. Uma criança, ela não tem entendimento sexual se isso não for ensinado de alguma forma pelos adultos. Ela não desenvolve sozinha essas questões. Isso é ensinado. Tá? Então, precisa ser dada atenção. Atitude hipersexualizada. A criança brinca, ela fala sobre sexo. Ela desenha sobre sexo. Ela conversa, ela fala sobre coisas que ela não deveria ter conhecimentos. E vai falando. E o bom é que a criança ela tem essa facilidade, porque ela não tem muitos filtros sociais. Então, às vezes, vai escapar, né? E é aí que a gente tem que estar bem atento. Retraimento e isolamento. De forma geral, as crianças e adolescentes, ou qualquer vítima de abuso, os primeiros sentimentos são de culpa. É como se a pessoa que tivesse sido responsável por aquele abuso, por aquela situação, por aquela violação. E não é. Eu tenho ouvido mães acusarem a criança de provocar adulto. Isso é uma insanidade. Uma insanidade. A criança pode andar nua, e isso não deveria estimular sexualmente nenhum adulto. E ela não seria culpada de forma nenhuma por nada disso. Então, de alguma forma, tentar transferir para a criança ou para o adolescente, mas é porque tu usa aquele shortinho curto, tu está querendo, né? Aquela tua sainha. Eu não estou dizendo que esse tipo de vestuário ele seja saudável realmente para um adolescente, mas eu estou dizendo que não se justifica uma situação de abuso ou de violência por conta de vestuário esse ou aquele, gente. Essa coisa de que a mulher usava não sei o quê, cruzava as pernas, então o cara não aguentou. É um fraco mesmo. É um fraco mesmo. Entende? Porque pecado, ele ronda a gente o tempo todo, mas nós só permitimos ele se nós quisermos. Porque a palavra nos diz que nós temos o Espírito de Deus, que nós temos condições de resistência. Se não resistimos, é porque não queremos. Então, assume a culpa. Não joga ela adiante. Alguns, marcos legais. Lei é o que não falta no nosso país. Inclusive, na área da adolescência, da infância, o nosso país ele é referência mundial. O ECA é uma referência mundial. O SUS é uma referência mundial.
O SUAS é uma referência mundial, mas nem por isso ele é executado tal qual deveria ser aqui dentro. Nós é que deveríamos dizer, cara, isso aqui é o melhor dos mundos. E a gente não diz não, né? Então, porque o que está no papel nem sempre é o que está sendo realmente executado. Mas existem leis, e graças a Deus pela existência dessa lei. Então, não sei se vocês sabem, mães, né, vós, que hoje o teste do pezinho ele foi ampliado. Antes, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Mães, vós, muito bem. Hoje ele foi ampliado. Hoje não, foi desde 2021, foi ano passado, ele foi ampliado. Então, pelo SUS, toda gestante tem direito a fazer, logo que a criança nasce, né, o teste do pezinho, com essa ampliação de doenças. Isso é um direito de proteção também. Tá? A lei tem aqui, eu acho que está por aí, isso, pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal. A Lei 1381 é proibição de casamento antes dos 16 anos. Antes de 2019, até essa lei ser promulgada, adolescentes podiam se casar. Hoje está proibido casamento antes dos 16 anos. A Lei 13.812, de 19 também, ela fala sobre a política nacional de busca de pessoas desaparecidas. E o que foi legal nessa lei? É porque ela trabalha agora com um cadastro nacional único. E o cadastro de adolescentes e crianças desaparecidas foi incluído nesse cadastro único. Então, hoje, de forma nacional, uma criança some, né, desaparece aqui no Maranhão, lá no sul do país tem as mesmas informações. Então, isso é bom porque ajuda, né, a possibilidade mais rápida de localização. A Lei 13.257, ela trabalha sobre políticas públicas para a primeira infância. E ela fez uma alteração absurda, muito boa mesmo, no ECA, no CPP, que é o Código de Processo Penal, na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, na Declaração de Nascido Vivo, nas leis do Programa de Empresa Cidadã. Quantos já sabiam aqui que, desde 2008, se tem direito a 60 dias, as mulheres, de licença maternidade? 60 dias. E os homens, não mais 15, mas 20 dias. Foram alterações que essa lei trouxe, licença maternidade e paternidade. O objetivo é dar apoio, né, ao recém-nascido. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a nossa Constituição Federal. Esses são assim, o apanhado principal de leis de proteção à infância e adolescência que eu busquei. Mas existem muitas outras também. Tá? Aí, para que eu estou falando sobre isso? Para dizer que existem leis e que nós precisamos lançar mão delas. Se nós não usamos um instrumento, ele tende a quê, meninos? Ele enferruja. Na hora que você quiser tocar, a corda está puindo, não é? Está quebrando toda. Por quê? Porque não foi usado, não foi mantido, não foi realmente guardado adequadamente. Então, as leis servem para isso também. Se a gente não as utiliza, elas perdem. Não é que elas deixem de ter vigência, mas elas caem no esquecimento. Não vão fazer diferença. Então, vamos usar. O ECA está fazendo, esse ano, 32 anos. Quantos conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui? Já leu eles? Não é conhecer do nome, é conhecer de ler. É necessário. Não é só para brigar com os pais e dizer, vou te denunciar. Viu? É para poder saber como fazer realmente, como entender seus direitos, mas também seus deveres. Né? Alguns instrumentos de proteção à infância. Hoje, dia 18 de maio, temos aqui sobre o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quantos sabem de onde foi que tiraram esse 18 de maio? Aqui, 2 pessoas sabem. Pois é, vamos agora, todo mundo vai saber, vai cair na prova, viu? Vamos lá. Este dia aqui foi escolhido por uma tragédia, na verdade. No dia 18 de maio de 73,
no ano que eu cheguei aqui em São Luís, na cidade de Vitória do Espírito Santo, um crime bárbaro chocou o país e ficou conhecido como caso Araceli. Araceli é essa menininha linda. O que aconteceu com Araceli? Alguns desajuizados, né, jovens da classe média daquela cidade, acharam que tinham direito de sequestrar, estuprar e matar essa criança e ocultar o cadáver, porque ainda levou tempo para poder ser encontrada. E detalhe, nós estamos em 2022 e até a informação do ano passado, essas pessoas nunca foram punidas. Então, por isso, dia 18 de maio, é lembrar dessa criança que teve seus direitos suprimidos por algumas pessoas completamente fora do seu juízo. Alguns instrumentos de proteção também. Vamos lá? Para mim, gente, o primeiro instrumento que deveríamos usar como igreja do Senhor é a palavra do Senhor. Nós precisamos deixar de falar só da palavra. Nós precisamos aprender a viver essa palavra no nosso dia a dia. Viver nos lares e nos contextos religiosos. Não adianta vir para cá, papai, mamãe, titia, vovó e companhia limitada, com um sorrisão. Oh, meu irmão, que a bênção do Senhor esteja sobre ti. Pam, 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 e ora, intercede, e é líder, e é assim, assado, e em casa é um capeta. Sabe? É um destruidor de vida. É alguém que cerceia as crianças e os adolescentes como se fossem objetos. Vamos viver a palavra. Enquanto a igreja do Senhor não viver essa palavra do Senhor, a sociedade não muda. Não muda. Nós ficamos reclamando do que o outro fez, do que aconteceu, isso é um louco, isso é isso, não sei o quê. Mas o que a gente está fazendo? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? A partir da minha casa, a partir dos meus filhos, sobrinhos, netos, vizinhos. Às vezes a gente está somando com essa loucura toda. Outra forma também de proteção à infância é a informação. Isso aqui hoje. Informação. Entender um pouco mais. Deixar de estar só nas mídias sociais aí para ver a vida alheia, para ser um fofoqueiro virtual, tá? E buscar informação daquilo que pode servir, que pode prestar para alguma coisa, para a sua vida e para o outro. O Disque 100. Disque 100 é um instrumento de denúncia. Quantos aqui já usaram o Disque 100? Usem. Porque ele é para todo e qualquer tipo de violação de direitos, de criança, de adolescente, de mulher, de idosos, de pessoas com deficiências, com pessoas em situação de rua, com pessoas em situação de drogadição e tantas outras situações. Tá? Então, usem, porque eu não acredito que você não tenha visto ainda um quebra-pau feio do teu lado na casa vizinha, ou dentro da tua casa. Né? Então, serve. O Disque 100 serve para denúncia anônima. Se quiser se identificar, também pode. Mas o ideal é que você vá com informações detalhadas. A casa é uma casa verde, uma casa com muro assim, que tem planta assada, o número é tal, a casa é tal, moram tantas pessoas. Ali dá para a gente ser um fofoqueiro legal. Sabe? No resto, pode deixar de lado esse negócio. Aplicativo do Proteja Brasil. O Proteja Brasil é um aplicativo da Unicef, com o Ministério Público, que também tem o foco. Aí, o que chega nele vai lá cair no Disque 100. Ouvidoria online, ONGs, o SafeNet também, é uma forma de ONG também, de uma plataforma. Conselho Tutelar. Quantos já foram ao Conselho Tutelar? Quantos sabem onde fica o Conselho Tutelar aqui? Pois é. O Conselho Tutelar está lá quase debaixo da ponte. Tá? Ali naquela área ali do Bandeira Tribuse.
Conselho Tutelar. E o CRAS, aqui, quem sabe onde fica o CRAS da área? Muito bem, perfeito. Muito bem. Esses são instrumentos de defesa, tá? Que precisam ser acionados. CRAS e CREA, gente, CRAS ele tem uma função social muito maior do que ir lá se cadastrar no CadÚnico para receber Auxílio Brasil. Lá são mais de 20 programas que você pode acessar. Claro que tem seus critérios, nem todos vão acessar todos os programas. Mas busquem ir lá para conhecer, para conversar, para saber o que está acontecendo por lá, e até para saber se eles estão fazendo o que deveriam estar fazendo mesmo. Tá? O Conselho Tutelar, a mesma coisa. Essa desculpa de dizer não tem carro para fazer patrulha, não tem gasolina, não tem internet que funcione, não tem computador que funcione, isso não vale. Por isso que a comunidade precisa estar junto, porque essas situações estruturais são mais um dificultador, é mais uma violência que a gente pode suprir. Ministério Público, Delegacias Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente. Vocês sabem onde fica essa delegacia? A delegacia agora está dentro do complexo de proteção à mulher, que fica lá, ali perto, no Jaracati, Casa da Mulher Brasileira. Lá tem um pool de profissionais ali dentro para dar essa assistência. A Unidade Básica de Saúde. Aqui, o nosso Centro de Saúde da Liberdade é também uma área, uma porta de proteção. Por quê? A criança não vai para lá regularmente? Deveria, viu? Se não vai, deveria. Regularmente ir para vacinação, para acompanhamento, não vai? Então, ali é um foco também de observação e de denúncia. Se não fazem, estão cometendo crime. Outro lugar é a escola e outro lugar é a igreja. São instrumentos de proteção. A igreja não pode ficar de boca fechada e passar a mão na cabeça de papai e de mamãe, e assim, para não perder o membro, para não perder o irmão, o congregado. Não, mas a gente vai ajudar, isso vai mudar. Vai mudar, sim, mas, meu amigo, todo pecado, toda semeadura tem o quê? Colheita. Não é? Não dá para semear melão e querer pegar uva. Não é verdade? Então, deixe colher aquilo que plantou, porque é assim que nós aprendemos como seres humanos. Enquanto nós somos protegidos e as consequências não vêm, outros ficam protegendo para as consequências ruins não virem, nós não mudamos. Então, meu irmão, líderes, se você toma conhecimento, se você sabe de uma situação de violência, de violação de direitos, de abuso dentro da igreja, não cale. Não passe a mão, confronte, chame, vai para o pastor está acontecendo tal coisa, o que a gente vai fazer? Não vamos orar, mas não vamos só orar. Por quê? Porque existem instrumentos também para serem acionados. Eu sei que, quando a gente toca nessas questões dentro de igreja, às vezes isso é muito tênue, porque, às vezes, a gente fica como se fossem os rebeldes, né? Mas eu vou dizer muito seriamente para vocês. Eu já tive uma situação dentro de igreja onde uma avó ela abusava fisicamente da neta, bisneta, né, com beliscões. Né? A criança não tinha um brinquedo, porque aquela avó, na época dela, ser criança era ser um ajudador do lar. Então, tinha que estar lavando a louça, tinha que estar limpando a casa, tinha que estar tomando conta de outros menores. Não podia brincar, porque brincar era coisa de criança que não tinha nada que fazer na vida. Né? Então, não ia dar em nada se ficasse só brincando. Então, ela aprendeu assim, e assim ela reproduziu. Então, aquela criança lá era todo o tempo beliscada, mas é beliscão, gente, de tirar pedaço. Essa criança foi minha aluna na escola dominical. E, uma vez, eu levava para a minha escola dominical, para os meus juniores, eu levava assuntos desse tipo. Eu tive mães que ficaram brabas comigo, e a gente conversou e se acertou, mas eu levava assuntos para os meus juniores. E ali eu comecei a observar. Um dia ela foi com uma camisazinha,
né, um vestidinho aqui sem manga, e eu observei, eu chamei logo no final da aula. Nós fomos conversar, ela me disse, eu fui ao pastor, o fato do Osé ser meu marido, na igreja isso não faz diferença nenhuma. Lá eu sou líder do Ministério de Ação Social e ele é o pastor. Então, eu chamei, confrontei e disse, pastor, está acontecendo isso com família, essa. O senhor vai fazer o quê? Porque, se o senhor não fizer, eu vou denunciar a situação. Aí, nós chamamos os familiares, entramos em conversa, acabou aquela situação ali, com aquela criança. Então, gente, a gente não pode ficar temendo. A gente tem que temer ao Senhor, porque injustiça não agrada ao Senhor. Então, é Ele, primeiramente, que eu preciso agradar. Como orientar a criança? Ah, pastor, eu falo demais, meu Deus do céu, vamos lá. Como orientar a criança? Muito bem. Primeiro, limites claros. Queridos, vamos prestar atenção numa situação que é recorrente em todos os lados, praticamente. Criança, quando nasce, ela tende, muitas vezes, a ficar no quarto dos pais por até desmamar. Eu estou mentindo? Não. Mas isso não é bom. Isso não é bom. Sabe por quê, queridos? Deus fez um órgãozinho chamado cérebro que não dorme. Ele não dorme, ele não desliga. Se ele desligasse, a gente, num sono profundo, podia ter a zoada que tivesse, a gente não acordava. Por que a gente acorda? Porque o cérebro está... Um stand-by é rapidinho dele saindo de stand-by. Basta ter algum estímulo. Quantos pais vão ficar esperando essa criança ser desmamada para ter uma intimidade sexual? Eu acho que nenhum, só se estiver doente, né? Mas acho que não é esse o caso. Então, tira a criança do quarto, meu povo. Tira a criança do quarto. Por quê? Porque aquela situação dos adultos está sendo ouvida por aquela criança. Mesmo que aquela criança esteja dormindo, o cérebro está recebendo estímulos que não deveria receber. Então, tome cuidado com isso. Ah, mas em casa eu não tenho lugar para botar meu filho. Bota no corredor. Bota lá na sala. Bota lá na cozinha. Mas bota longe do teu quarto. Ou então faz um exercício diário. Bota e tira. Bota e tira. Está entendendo? Mas não deixa a criança lá dentro. Até porque, no momento de intimidade, quem que vai lembrar que tem criança dentro do quarto? Quem que vai ficar de olho naquela criança? Conversa, né, meu povo? Então, outra questão é, a questão quarto de pai e mãe precisa ter um toque-toque antes de entrar. Ah, mas não tem porta, tem cortina? Se não tem, bota. Tem a ver, mãe, pai, posso entrar? Isso tem que ser ensinado. Ah, mas é tão pequenininho. Pois é pequenininho que aprende. Né? Se não for ensinado, não vai aprender. Banheiro precisa ser usado de porta encostada, meu povo. Esse negócio de todo mundo lá está com a porta escancarada, gritando lá de dentro, conversando. Né? Por quê? Porque são momentos de privacidade. Isso precisa ser ensinado para a criança, porque se em casa isso não acontece, queridos, ele vai reproduzir isso na escola, ele vai reproduzir isso em outros ambientes. Se em casa ele está protegido, não quer dizer que vai ser assim em todos os outros lugares. Quem que tem que ensinar primeiro a criança? Os pais, a família. Tá? Essa coisa dos adultos estarem andando seminus dentro de casa, só de cueca, só de calcinha, só de sutiã, de toalha amarrada por aqui para atender na porta. Meu povo, nós precisamos melhorar o nosso moral, porque isso não é uma coisa saudável. Tá? A gente acaba acostumando a criança a uma questão completamente distorcida, e ela vai achar que isso é normal em todo canto, inclusive para ela fazer. Explicar às crianças quais são as partes íntimas do corpo. Tem pais que, quando fala sobre sexo, meu Deus, fica apavorado, não sabe nem o que falar, o que dizer, mas tem que aprender. Tem que aprender. Quem tem que ensinar, primeiramente, sobre essas questões é a família, não é a igreja, não é a escola.
tá? É a família. Então, dizer que onde tocar, onde não tocar, o que é íntimo, o que não é íntimo, tem que ser ensinado, porque a criança não vem com isso já preparado no cérebro. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é aquela brincadeirinha de mau gosto de brincar com o sexo da criança. De ou coisa bonitinha, ou cheirosa, ou esse tipo de coisinha que acha que pode fazer porque é uma criancinha, porque é um bebezinho, porque é uma criança de 1 ano, 2 anos. Nós não temos esse direito. Nós estamos criando um hábito na criança que não será saudável. Então, não faça. Limpe a criança e pronto, acabou. Não fica estimulando, não fica chamando tanta atenção da criança para os seus órgãos genitais. Tá? Haverá um tempo dentro do desenvolvimento que isso vai acontecer. Tá? A criança vai se descobrindo. Explique sobre os limites do corpo. Na situação, eu não posso deixar que outros toquem, mas eu também não posso tocar no de outros. Então, onde pode, onde não pode. Existe um sinal, hoje, internacional, que tem sido cada vez mais divulgado. Não sei quantos vocês já viram esse sinal aqui, ó. Sabem o que significa? Até o TikTok foi quem divulgou, né? Mas vocês sabem o que significa isso aqui? Pois é, se vocês virem qualquer situação, um adulto, uma criança, um idoso, alguém fazendo isso, e normalmente a pessoa está assim, fazendo isso, escondendo o polegar. Isso quer dizer, é um pedido de socorro. Ou aquele adulto está sendo sequestrado, né? Ou sofre violência doméstica, ou é um abusador que está ali com a criança. Então, a criança está pedindo socorro, o adulto, seja para qualquer... Não é só para criança e para adolescente, é para qualquer pessoa. Então, esse é um sinal internacional hoje, já, de socorro. E aí, se você olhar, não fique desesperado. Meu Deus, e agora? Eu já vi esse sinal em algum lugar. O que é isso? Não. Meu amigo, primeira coisa que você fez, se você está num shopping, veja um segurança lá e informe. Aquela criança está pedindo socorro. Aquela pessoa ali é algum abusador. Ah, mas como é que a senhora sabe? Bem, depois a gente conversa sobre isso. Intervenha. Porque senão denuncia aquela pessoa. A gente fica com medo, assim, eu vou ser barraqueira, todo mundo vai olhar para mim. Meu amigo, que olhe, por você está fazendo o que presta, o que está certo. Está certo? Então, faz. Deixa essas questões de lado, para depois. Mas não fique omisso. Tá? Incentive seu filho a conversar com você. Hoje, o que menos tem acontecido são pais conversando com filhos. O celular conversa com os filhos, né? Os colegas da rua, outros tantos conversam. Os pais são os que menos conversam hoje com os filhos. Então, sente com ele. Gente, bota limite nesse negócio de mídia. Eu sei que talvez os adolescentes vão me ouvir e vão me odiar agora, mas deixa eu dizer aqui para vocês. Os neuropediatras, eles têm orientado aos pais que não permitam que as crianças tenham contato com nenhum tipo de mídia antes dos 6 anos de idade. Porque, inclusive, o excesso de luz, né, que as cores vão sendo tratadas, prejudica o desenvolvimento cognitivo da criança. É uma bobagem achar que o celular vai ser um incentivo a mais. Ele não é. Ele tem o seu momento de ser. Não é sempre. Aí tem bebê que está ali, só dorme se estiver olhando a galinha pintadinha. Só se estiver ouvindo... Meus amigos, a gente tem cometido tantas violações de direitos das nossas crianças dentro de casa que tem sido absurdo. Tá? Saiba o que a sua criança está fazendo, com quem ela está e onde ela está. Não se confie, porque é um vizinho muito legal, porque é um tio muito legal, porque é um avô muito legal. Não se confie. Não se confie.
que a sua criança é responsabilidade sua, em primeiro lugar. Então, tome conta. Não repasse sua responsabilidade. E não abra a guarda para ninguém. Ninguém. Preste atenção nas reações da criança. Nós já falamos aqui algumas, né? Identifique os possíveis sinais de um abuso. Ansiedade, irritação, dores de cabeça, né? Rebeldia, raiva, introspecção, depressão, problemas escolares, pesadelos, o que a gente já andou comentando aqui. Tome cuidado também com a sua reação quando você perceber. Sabe, tem gente que não consegue se controlar sobre qualquer coisa, assiste alguma coisa, meu Deus, assim não vale, né? Então, tome cuidado, qualquer atitude exagerada vai inibir aquela criança de falar, de ter confiança, porque a sensação primeira vai ser de que você está reforçando a culpa que ela já carrega. Vou passar aqui da questão de escuta e acolhimento, tá? E vamos direto logo para a igreja, que eu quero abrir para vocês perguntarem, tá? Essa parte de acolhimento e tal, hoje existe uma lei que determina como a criança deve ser abordada, a questão do atendimento integral, a situação de que a criança não pode ficar exposta visualmente ao agressor, de forma nenhuma, e maneiras hoje de que a criança, ao contar o que aconteceu, isso é gravado, isso é filmado, de maneira que os outros profissionais que precisarão, né, desse depoimento para tomar atitude, já não precisem fazer com que a criança fale 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, porque isso se chama de revitimização, tá bom? Com relação à igreja. Aqui tem alguns versículos, e aí vamos adiante. Um versículo que eu quero chamar a atenção é Filipenses 2:3, que diz, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso vale para crianças também, viu, gente? Isso não é só para adulto. Então, não passe a mão na cabeça do adulto, deixando de lado a criança. Não faça nada por partidarismo. Seja justo. Tá? Em Provérbios 31, 8 e 9, diz assim, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Quando nós trabalhamos com família, nós precisamos ajudá-las a compreender as suas responsabilidades. A igreja não deve assumir a responsabilidade de pai e de mãe. Pai e mãe é que tem que apresentar o Senhor Jesus Cristo às suas famílias. Pai e mãe é que tem que ser os primeiros discipuladores. Pai e mãe que tem que ser os primeiros exemplos de vida cristã. Igreja não substitui isso, tá? A igreja institucional, que quer dizer, né, um auditório, um nome, uma denominação, a igreja institucional recebe pessoas de todo jeito, né? É só olhar para a gente mesmo, né? Então, mas também, por isso, ela se torna um local atrativo para pedófilos. Porque o joio e o trigo se misturam. E sua distinção precisa estar sempre na mira. Os líderes precisam estar com um olhar acurado, todo o tempo, né, para fazer uma limpeza rápida. Este cuidado não deve ser somente da liderança, mas de todos da igreja. Por isso, a informação é indispensável a todos. Da mesma forma, precisamos lembrar que muitos chegam feridos na igreja sem sequer se darem conta de quantas feridas abertas estão trazendo. Alguns também desses foram vítimas de abuso e não sabem lidar com isso, né? Jogaram para debaixo do tapete emocional. A liderança que busca discernimento, ela precisa buscar esse discernimento no Senhor, antes de tudo, capacitação também para investir no corpo. E também entender que nem tudo se conserta instantaneamente no ato da conversão. Porque nós temos um mito dentro das igrejas. A situação assim, Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Verdade, o Senhor faz isso.
Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos em nós as consequências daquilo que já sofremos. Entenderam? Então, se você sofreu abuso na sua infância, quer seja físico, sexual, psicológico, financeiro, qualquer que foi, você está trazendo marcas e feridas abertas se não tratou até hoje. E o pior, queridos, é que muitos e muitos abusados, pessoas que foram abusadas na sua infância, se não tratam, se tornam abusadores. Se tornam abusadores. Quando se vai atrás de ver a questão dos pedófilos, a história deles foi uma história também de vítima. Isso justifica? Não, não justifica. Mas a gente precisa entender o quê? É um alerta. Pecado, seja o que eu cometo, seja o que cometem contra mim, precisa ser tratado, porque vai deixar consequências. Não pode ser passado por cima. O perdão é um instrumento de libertação. O tratamento psicológico, psiquiátrico, pastoral também. Né? Então, não pode dizer assim, agora sou nova criatura, todas as coisas ficaram para trás, eis que tudo se tornou novo. Verdade no mundo espiritual. No mundo físico, nós precisamos lidar com as consequências, porque o processo de santificação, ele é diário, ele não é instantâneo. Salvação é instantânea, salvação é na hora que o Senhor Jesus nos traz para Ele, o Espírito Santo nos sela eternamente. Mas santificação é processo diário. A gente não pode esquecer disso. Então, o fato de a pessoa, ele era um ladrão, agora se converteu, tudo mudou. Vamos sentar e vamos tratar essa área de fragilidade. Porque todos nós temos áreas de fragilidade. Então, a gente não pode fechar os olhos para a existência delas. Precisamos tratar, gente, tratar. Nós não podemos ficar carregando a nossa vida toda, arrastando, tá, o pecado que outros cometeram contra nós, porque esse pecado vai se tornar nosso também. Precisamos romper esse ciclo que fizeram contra nós. Fomos vítimas lá na nossa infância, mas hoje eu sou um adulto e eu preciso e tenho condições de reação. Eu não tive lá, mas eu tenho agora. Não só porque sou adulto, mas porque hoje eu tenho um conhecimento que eu talvez não tivesse naquela época como criança, que é o Senhor Jesus Cristo. E ainda que eu fosse uma criança que estivesse na igreja, que conhecesse o Senhor Jesus Cristo, e fui vítima de abuso sexual, preciso ser tratado. Por quê? Porque o Senhor não me abandonou. Não me abandonou. Mas eu estou neste mundo, e neste mundo nós somos passíveis de sofrermos as injustiças. O que não podemos fazer é nos acomodarmos, dizer, é assim mesmo. Não é assim. Não precisa ser assim. Tá? Precisamos ter enfrentamento e superação. Então, às vezes, a pressa também em aceitarmos em membresia, né? Às vezes a igreja tem necessidade de todo jeito, né, gente? De gente que tome conta de criança, de adolescente, que o patrimônio e não sei o quê, PPP. Todo mundo fica apontando para o pastor, pastor, falta isso, pastor, falta aquilo, pastor, mas poucos são os que se levantam e dizem assim, pastor, está faltando isso, mas eu estou bem aqui, pastor, e eu estou assumindo agora essa área na igreja. Né? Então, se você não é um voluntário para fazer, fecha a boca. Ora, para que o Senhor levante realmente líderes, mas não fique cobrando somente não, tá bom? Nós somos parte do corpo, nós não somos espectadores do corpo de Cristo. Então, muitas vezes, por conta dessas 1000 necessidades que a igreja apresenta, nós, às vezes, como líderes, acabamos aceitando membros assim. Que bom, chegou um professor. Que bom, vamos lá, já pega o cabra lá e vai ser
vai ensinar as crianças, vai ensinar os adolescentes, vai ensinar isso, vai ser o líder de jovem, vai ser o líder da rede adolescente. Não faça isso. Não faça. Deixa a necessidade lá, até realmente o Senhor mostrar quem realmente vai entrar ali e ocupar aquele espaço. Mas não coloque qualquer pessoa. Não permita. Não abra, pastor. Não abra brecha no seu rebanho. Não abra. Sofra a necessidade. O dono da obra é o Senhor. É Ele quem levanta, é Ele quem capacita, é Ele quem sustenta, né? Mas no tempo dEle. Não é no nosso. Tá bom? Então, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Este rapazinho bem aqui, ó, disfarçadíssimo. Acho um barato essa foto, porque esse lobo parece com minha cachorra, faz umas caras estranhíssimas, né? Então, o apóstolo João, ele nos adverte: amados, não deis créditos a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não é o que o apóstolo João nos ensina? Lá em 1 João 4:1, nós precisamos provar os espíritos para saber se é do Senhor. Nós precisamos ter aqueles que são prudentes. Não é isso? Mas também precisamos ser prudentes para provar as atitudes, os comportamentos, os frutos. Tá? Então, para isso, nós precisamos caminhar com essas pessoas um tempo para observar. Tá certo? Quando as pessoas mal chegam, a gente não tem como, a gente não conhece ninguém assim. Não é? Então, dá tempo, porque mentira sempre aparece. Tá? Então, em tempos em que as pessoas se escondem através de autoimagem midiática, fantasiosa, gente, é incrível. Outro dia eu fiz uma cirurgia recente, e enquanto eu estava lá morrendo, né, morrendo é puro exagero, né? Mas ela malzona, aí tinha uma outra moça assim do meu lado, também tomando lá remédio, não sei o que ela estava tomando, mas ela fazia. Eu fiquei olhando para aquela jovem. Meu Deus do céu, ela não deve estar sentindo muita coisa, não, né? Ela está fazendo tantas poses, tomando soro, o que é isso? Bom, então, essas autoimagens aí criadas, né, cheias de fantasias, gente, é incrível, né? É assim, aí, depois. Então, os líderes, os pais, as mães, devem ter calma e buscar discernimento para as suas relações sociais, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, meus amores. Tá? Olha o lobo. Se ele baixar um pouquinho a cabeça, você acha que é uma ovelha mesmo. Né? Relacionamento é que faz a gente conhecer um ao outro. Discurso? Não. Então, sugestões de como tratar casos de abuso infantil na criança, na igreja, na igreja. Né? Pode passar aí, primeiro. Ixi, eu inverti a ordem, né? Então, acolha a criança e o adolescente, gente. Acolha. Não coloque de lado, não. Às vezes a gente fica com vergonha, a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica meio atrapalhado das ideias, mas o que a gente não pode fazer é excluir aquela pessoa, como se aquela pessoa é que fosse a culpada da situação. Não é. Tá? Então, acolha essa criança ou adolescente, ou adulto, viu? Porque essas situações também acontecem com adultos, né? Não critique. Olha, os maledicentes de plantão estão pecando duplamente quando resolvem fazer essas brincadeiras de mau gosto e ficarem falando mal da vida dos outros, né? Então, não critique o mal que aconteceu com o outro, tá? Busque ajuda especializada se não se sentir capacitado para lidar com a situação. Nem todo mundo, porque é líder, vai saber lidar com todo tipo de situação que aparece, né? Nem precisa ter capacidade para isso, não é. Então, meu amigo, não tenha dúvida, busque ajuda, mas não fique parado, não fique paralisado na situação. Chame a família, intermedie a conversa. Muitas vezes a criança ou o adolescente não tem coragem de falar para o pai e para a mãe, vai falar com a professora da escola dominical, vai falar com algum outro colega, não é? Com o pastor. E aí a gente fica, eita, saia justa, né?
Chame a família, não tenha dúvida. Chame a família para conversar junto com a criança ou o adolescente, para que aquela criança ou adolescente fale para os seus pais com você junto. Você não vai ser o porta-voz da criança, você vai ser aquele que vai estar dando suporte para ele. Incentive a família a registrar a ocorrência em local apropriado e fazer corpo de delito, se necessário. Ano passado, acho que começo do ano passado, mais ou menos, foi final do anterior, fui chamada por uma igreja para ajudar uma líder, né, da igreja a conversar. A criança, duas irmãs, estavam sendo assediadas e molestadas pelo próprio pai. A família, os pais separados, então, quando a criança ia lá para a casa do pai, ele botava filmes pornográficos e chamava as filhas para ficarem assistindo e ficar alisando as crianças, né? E aí, uma que era mais ativa falou para a líder de célula dela. E aí, essa líder de célula foi para a sua líder pastoral. E eles não sabiam o que fazer. Como é que a gente vai fazer agora? Aí me chamaram. Gente, eu não sei fazer todas as coisas. Eu também tremo na base quando essas situações acontecem, sabe? Dá um frio na barriga, dá uma angústia, dá um aperto no coração, né? Mas a gente tem que fazer, né? Tem que ir atrás. E aí eu pedi para agendarem com a mãe dessas meninas. E quando eu estive lá no apartamento junto com essa líder pastoral e mais a líder de célula e as duas meninas, eu pedi à mãe que eu primeiro pudesse conversar sozinha com as meninas. E aí elas falaram comigo, conversaram, explicaram, e aí eu fui conversando. Vocês querem falar com a mãe agora? Vocês entendem o que aconteceu? Vocês sabem que vocês não têm culpa? E aí a gente foi conversando até elas estarem tranquilas. Aí chamei a mãe, aí pedi: falem, o que vocês querem falar para a mãe? Aí elas foram falando. Aquela mãe quase desmonta ali, né? O certo é que, pela graça do Senhor, houve uma medida protetiva, aquele pai não teve mais acesso a essas crianças, as crianças não precisaram mais ir, e tá. Então, houve um corte logo na situação. E as crianças foram acompanhadas. Então, é fácil lidar com essas situações? Não. Gente, problema nunca é fácil de ser resolvido, senão não era problema, né? Mas é para ser resolvido. Ok. Não propague a situação para toda a igreja. Se a criança ou adolescente lhe procurou, é porque ele confia em você. Então, não seja fofoqueiro, não seja imaturo. Você não sabe lidar com a situação e nem deve lidar sozinho com a situação, vá ao seu líder pastoral. Converse com ele. O pastor tem que saber o que está acontecendo dentro da sua igreja. Ele é o responsável espiritual pela igreja. Tá? Então, vá, conversem, orem juntos, busquem discernimento do Senhor, busquem ajuda em outros lugares, mas façam juntos. Tá bom? Preserve a vítima. Não a difame. Não rejeite. Acolha. Acompanhe de perto o desenrolar da situação e o apoio à vítima e à família. Eu não sei lidar com isso, mas isso não quer dizer que eu fiz assim, ó, toma que o filho é teu, tchau. Não. Eu sou um líder, então é minha responsabilidade. Aquela pessoa confiou em mim, então eu vou acompanhar também. Tá? Até porque dentro da igreja eu sou a pessoa mais próxima. Então eu não posso fugir da raia, não. Auxilie na reintegração da vítima nas atividades de comunhão da igreja. Faça ela se sentir parte deste corpo. É isso que nós precisamos fazer. Não somos juízes, tá bom? Somos parte do corpo. E, para concluir, Jesus nos disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Enquanto estivermos neste mundo, precisamos entender que ele jaz no maligno. Não vai melhorar, as coisas não vão melhorar. Desista dessa ideia tola. Tá? Ele jaz no maligno há muito tempo. Mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5, 13 e 14. Por isso, não podemos ser displicentes e nem medrosos. Tá? Que o Senhor nos ajude
realmente a fazermos o que é justo para a glória dele. Obrigada pela oportunidade. Valeu, povo. Obrigadinha pela paciência também. Gostaria de abrir, se o pastor me permitir, para algumas perguntas, se houver, né, se vocês quiserem.